Nós vamos responder aqui a questão 5, um exemplo resolvido aí, ó, espero que fique bem claro, bem simples. Nós temos o seguinte: calcular a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então veja bem, a primeira coisa que a gente vai fazer para tentar resolver o problema é interpretar o problema, porque é um problema escrito. Você vai tentar transformar numa figura geométrica. Primeira coisa, de que o problema trata? Estamos tratando aí, a princípio, de duas medidas perpendiculares. Para quem não sabe o que é medida perpendicular, ou o que são retas perpendiculares, nada mais é do que uma reta horizontal e outra reta vertical. Então eu começo fazendo isso, vou criar essas retas. Então primeiro, eu tenho uma reta aí vertical, vou criar aqui uma reta horizontal, ok? Então eu já tenho, ó, reta vertical, reta horizontal. O que o problema diz? Essa cerca de arame, ela vai dar 4 voltas nesse espaço aqui, ó, é o que está faltando. Eu tenho as retas perpendiculares e aqui vai passar a minha cerca de arame. Essas retas perpendiculares, elas já têm medidas, viu? É 60 e 80. Quando eu fechar essa linha aqui com arame, que seria a primeira volta, eu observo que a minha figura nada mais é do que um triângulo retângulo. E toda vez que você vê um problema, se tiver triângulo retângulo, automaticamente você vai lembrar do Teorema de Pitágoras, ok? Teorema de Pitágoras não se separa de triângulo retângulo. Então já tenho meu triângulo, vou colocar as medidas que são dadas aí no problema. 60 metros de um lado, 80 metros do outro. Veja que está faltando uma medida. É a medida do arame que eu quero encontrar. Então essa medida aqui, ó, esse pedaço, a gente vai chamar de x. É o x da questão. Então vamos tentar resolver. Olha só. Para resolver o problema, primeiro, triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras. Eu lembro aqui automaticamente do teorema. O que o teorema diz? A ao quadrado, que é a hipotenusa, ela é igual a b ao quadrado mais c quadrado, que é os catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa ela é igual à soma dos quadrados dos catetos, que seria a mesma coisa. Então é isso. Letra A é a hipotenusa, vai ser representado pela maior pedaço aqui, a maior linha do triângulo, que por sua vez, automaticamente, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto aqui, ó. Não está colocado quadradinho, mas a gente percebe. Aonde é que fica o ângulo reto? Se fosse para você descobrir aqui. O ângulo reto está nas retas, digamos assim, ó. Linha reta, forma o ângulo reto, bem aqui, ó, viu? Linha horizontal e linha vertical vai definir o ângulo reto. E aquele lado que está na frente do ângulo reto, é só você olhar, ó, na frente, ele é a hipotenusa, certo? Então a letra A eu vou trocar por x, a letra B e C é cateto, pode ser qualquer um dos valores, não importa aí essa ordem. Então eu tenho o seguinte, ó, x ao quadrado, o A eu troquei por x, o B eu troco por 60 e o C eu troco por 80. Então ficou isso, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. E agora, o que eu posso resolver? Desse lado da igualdade, nós temos uma letra, então não dá para resolver. Mas do outro lado da igualdade, ó, no segundo membro, eu tenho números elevado à potência. Então a primeira coisa que eu faço é primeiro resolver as potências separadas, viu? Vou calcular 60 ao quadrado, boto o resultado aqui. Mais, calcula 80 ao quadrado, boto o resultado aqui. Como é que calcula? Calcular a potência nada mais é do que pegar este número aqui, ó, e multiplicar ele por ele mesmo. Não é multiplicar por 2, é ele por ele mesmo. O número 2 aqui, que é o expoente, está me dizendo que o 60 multiplica o 60 duas vezes, 60 por 60. E aqui, 80 por 80. Então, eu teria esse resultado, ó. X ao quadrado é igual a 60 vezes 60, 3.600, mais
80 vezes 80, 6.400. Próximo passo, fazer essa soma simples entre esses dois números, que vou ficar assim. X ao quadrado é igual a 10.000, certo? E agora? Veja que agora a gente vai fazer simplesmente o cálculo do x aqui, ó, calcular o valor do x. Lembra, para calcular o valor do x, a gente vai lembrar que tenho que trocar a potência pela operação inversa do outro lado. Operação inversa da potência é a raiz, certo? Então fica assim, ó. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 10.000. Já expliquei lá no primeiro vídeo porque o mais ou menos, certo? Como aqui é um expoente 2, eu tenho que ter duas respostas, uma positiva e uma negativa. Por isso, mais ou menos. E o expoente 2, eu troquei pela raiz aqui, viu? Quando eu tiro alguma coisa de um lado e jogo para o outro, eu inverto a operação. A operação inversa da potência é a raiz, certo? Então, x é igual a mais ou menos 10.000. O que eu vou fazer agora nada mais é do que calcular a raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 vale 100. 100 vezes 100, 10.000, ok? Então aqui, olha, deixei só um valor, só o 100 positivo, porque, mais uma vez, nós estamos trabalhando com medida. Não existe medida negativa. Não existe, menos 100 metros. Não. É só a medida positiva. Então, é só 100 positivo. Ficou só um resultado aqui para nós. X é igual a 100. Então, essa é a minha resposta? Não. Seria a minha resposta se por acaso eu estivesse pedindo aqui, ó, calcule apenas o valor do x. Aí era a resposta. Mas qual é o problema? Ele quer saber a metragem do arame, ó. Calcule a metragem de arame. E essa metragem é para quantos fios? 4 fios, viu? Não é só um. E esse 100, ele está equivalendo só essa parte. Aí você vai lembrar que isso aqui, ó, tudo é cerca. Tudo é cerca, ó. Tudo é cerca. Então, primeiro, eu preciso saber que tanto de arame já foi gasto aqui só em uma volta completa na minha cerca. Outra coisa, quando a gente está falando de calcular a soma de todos os lados de uma figura, essa soma é chamada de perímetro. Tudo que envolve todas as medidas de uma figura, eu chamo de perímetro. Então, primeiro, eu vou calcular o perímetro do triângulo, que nada mais é do que somar todos os lados. Então, eu tenho o seguinte, ó. O perímetro é dado pela soma 100, que é o lado que representa x, mais 80 mais 60, que é igual a 240 metros. Aí a minha resposta, ainda não, porque 240 metros nada mais é do que uma volta. Como essa cerca ela vai ter 4 voltas de arame, 4 fios, eu preciso multiplicar isso por 4. Então fica 960 metros, é a resposta correta para essa questão. Para quem for fazer as outras, que é bem mais simples, a gente vai resolver pelo Teorema de Pitágoras e quando chegar aqui, já será a nossa resposta, viu? Ok.